Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 8. Deliciosa excursão. E aí ele continua falando daquele velhinho desencarnado que estava lá na casa onde eles estavam, né? E ele diz: o velhinho desencarnado demonstrava absoluta indiferença diante da descrição de nosso orientador. Mas, como se a presença da nobre senhora despertasse novo interesse, ele a olhou de olhos subitamente iluminados e bradou: Antonina, Antonina, me socorre! Tenho medo, muito medo. A interpelada, que fora do corpo denso se mostrava muito mais delicada e mais bela, o olhou triste e perguntou com amargurado semblante: Vovô, que fazes? O ancião curvou-se e implorou: Me ajuda. Todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones. Ele, o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro. Parece um demônio morando em minha consciência. Tentava agora enlaçá-la, aflito, mas Clarencio interferiu, indicando-nos: Ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo e com certeza cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa se ausentar em nossa companhia por algumas horas. E abraçando-o paternalmente, recomendou: Você também pode auxiliá-la. Guarde a sua casa enquanto os meninos repousam. Amanhã você receberá o socorro de que necessita. O velho sorriu conformado e se acalmou. Então veja, mais uma vez aí ficou claro, né? Ele mesmo dizendo que o inimigo estava na consciência dele, né? Estava com ele, dentro dele, ele diz, né? Me tortura por dentro. E olha a sabedoria dos espíritos superiores. O Clarencio fez com que o velhinho se sentisse útil, né? Porque enquanto ele esperava por socorro, ele poderia ficar ocioso, né? Sofrendo, como ele estava, né? E é claro que a casa estava protegida, mas foi a forma, né, do Clarencio mudar o padrão mental dele, fazendo com que ele passasse a pensar no bem, passasse a se sentir útil de alguma forma, né? Olha que lindo. Deixando-o a sós, na sala estreita, saímos para a noite. Entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no circuito fechado de nossas forças, empreendemos a formosa viagem. Quem na terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora e colorindo e cantante de lúculo, quer dizer, amanhecer. Atingindo formosa paisagem banhada de suave luz, em que um parque imponente e acolhedor se distendia, fixei o semblante de nossas companheiras, que se mostravam estáticas e felizes. Por isso o nome do capítulo, né? Deliciosa excursão. Devemos ter em mente que as pessoas que viajam após o sono e que têm uma vida psíquica equilibrada
se reúnem por afinidade com os espíritos elevados que os ajudam. A gente já falou isso em outras obras do André, né? Temos acesso a lugares onde podemos tomar aulas, nos instruir, trabalhar, e que esses estudos, esses trabalhos, enfim, às vezes se refletem na vida enquanto encarnados. Por outro lado, aqueles que cultivam o mal, a agressividade, né? Ao saírem do corpo, levam consigo essas identificações e se sintonizam com espíritos perturbadores, ignorantes, que fazem verdadeiras sintonias com nossas mentes, induzindo a cometer atos ilícitos enquanto despertos. Então, muitos crimes, muitas coisas assim horríveis que são feitas foram assim verdadeiras lavagens mentais que foram feitas durante o sono, né, por inimigos daquelas pessoas, mas obviamente por sintonia da pessoa, porque se ela não sintonizasse com o mal, ela estaria naquela deliciosa excursão, né? Diz Allan Kardec que essas viagens representam o recreio dos trabalhos escolares que estamos fazendo na Terra. É o refazimento, restabelecimento de forças, é a deliciosa excursão. Para aqueles que têm sintonia, né? Deixa bem claro. Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, como se fosse uma filha apoiada nos braços paternos, perguntou maravilhada: por que não transformar essa excursão em transferência definitiva? O corpo pesa como se fosse uma insuportável cruz de carne, quando conseguimos sentir a terra de longe. E é verdade, concordou com a outra irmã, né, que sustentava neles, né? Por que não podemos permanecer esquecendo os pesares e os dissabores do mundo? E o ministro disse generoso: olha só, compreendemos quanta inquietação fere o espírito reencarnado, principalmente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir, sem jamais desmerecê-la. Nos achamos ainda distantes da redenção total e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo a solucionar com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajantes nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. À medida que avançávamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, revigorando nossas energias e nos induzindo a respirar profundamente. Flores de textura delicada pendiam abundantemente de árvores vigorosas, embalsamando as leves vibrações que sussurram encantadoras melodias. Como se trouxesse agora todo o busto engrinaldado de luz, Clarencio sorria bondoso. Emudeceu. Nos sentíamos magnetizados e enternecidos diante da beleza do quadro que prendia a nossa admiração. Antonina, porém, como se estivesse irradiando curiosidade incontrolável, mesclada de alegria, voltou a exclamar: ah, se morrêssemos hoje, se a carne não nos pesasse mais. Mas o ministro, com mais gravidade na voz, mas sem perder a brandura que lhe é peculiar, considerou de imediato: se hoje
abandonassem o veículo da matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema aventura sem a perfeita sublimação pessoal? E olhando Antonina com bondade misturada de compaixão, observou: agora vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte tirou temporariamente do convívio terrestre. Vocês se sentem como que num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Teremos paz sem alegria para que os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta as acorrentaria ao mundo carnal, à maneira de forte raiz, retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência falariam ao seu espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados e, naturalmente, desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão. De vez que a aventura maior de quem ama é dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. As duas mulheres ouviram as sensatas ponderações sem dizer palavra. Fim da pausa ligeira, o instrutor continuou: somos devedores uns dos outros. Laços mil juntam nossos corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedouro. O amor é a força divina nos alimentando em todos os setores da vida, e o nosso melhor patrimônio é o trabalho com que nos compete ajudar mutuamente. Na paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza, que em todas as esferas é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. Nossas irmãs, tocadas por inexpressível alegria, pareciam formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós. E o orientador prosseguiu: é pelo trabalho que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante. E nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos graus da escala evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. O verme se arrastando trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutescendo, ajuda a atmosfera e se ajuda. O animal, em luta perene, é útil à terra em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhes são valiosas. E nossa alma, em constante peregrinações, através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Somos filhos da eternidade em movimentação para a glória da verdadeira vida, e só pelo trabalho, ajustado à lei divina,
alcançaremos o real objetivo de nossa marcha. Antonina, que parecia mais acordada que a sua companheira para a contemplação do sublime quadro que nos circundava, perguntou com elevo: por que não guardamos a viva recordação de nossas experiências anteriores? Não seria bendita felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? E Clarencio confirma, enquanto nossa deliciosa excursão prosseguia, acelerada: sim, sim. Mas na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo, como ouro que se acolhe no chão, em porções infinitesimais, no corpo gigantesco da escória, quer dizer, do resíduo, né? Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o último altar que instalamos em definitivo no templo da nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. Certo? Então, a mente nossa aqui é a última a ser construída, né? Assim como a nossa mente perfeita, a nossa mente espiritual também. É por isso que nossas recordações são fragmentárias, mas de experiência em experiência, de existência em existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente se converte em visão imperecível a serviço do nosso espírito imortal. Então, olha a visão que ele dá da evolução espiritual. À medida que evoluímos, temos condições de termos lembranças do passado sem nos machucar. Ou seja, lembrar do passado espiritual como infância espiritual. Um processo evolutivo, apenas isso. Teremos maturidade espiritual ou memória integral perfeita, como ele diz. O corpo material também vai ficando mais sutil, graças ao perispírito, que também vai se tornando mais sutil. E quanto mais sutil, menos dificuldade teremos de lembrar do passado. Mas, se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os, né? A Antonina disse reverente, né? E Clarencio atalhou bondoso. Da mesma forma que retomar o contato com os melhores seria recuperar os piores. E, indiscutivelmente, não possuímos, até agora, o amor equilibrado e puro, que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem causar dano. Nossa afetividade, por enquanto, parece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para nos regenerarmos, regenerando-o. A lei é sábia. De qualquer modo, porém, não esqueçamos que o nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada.
mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria inclinarem, sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberania, a soberana serenidade, capaz de abranger o passado em sua feição total. O ministro fez ligeiro intervalo, sorriu paternalmente para nós e rematou. Mas a lei é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados das nossas ações, assim como a árvore, em qualquer trato do solo, produzirá conforme a espécie a que se subordina. O firmamento parecia responder às sugestões da conversa admirável. Bandos de aves mansas pousavam na ramagem que brilhava, não longe de nós. O sol apresentava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos à apreciação comum da terra, provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Por abençoada e colorida colmeia de amor, harmonioso casario surgiu ao nosso olhar. Centena de gárrulas, gárrula tagarelas, né? Então, centenas de gárrulas crianças brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim. E assim André termina esse capítulo, né? Provavelmente ele vai iniciar o outro dentro desse casario, com as mães encontrando as crianças, né? Beijos, fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.